Olá, bem-vindos a mais um Papo com a Nina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menstruação. Então esse papo aqui hoje é para as mulheres, tá? A gente ouve muito, às vezes, falar no yoga, quando tá menstruada a gente não faz a prática das invertidas, né, sobre os ombros, que seria aquelas posturas finais das velas, invertidas sobre a cabeça. A gente alivia um pouco a prática, às vezes a gente inclusive adapta a prática para a mulher quando ela está nesse momento. Então, por que isso acontece, tá? Primeiro, vamos falar assim, né? Quando nós mulheres estamos menstruadas, quando a gente, né, tá nessa energia diapana quer dizer que é uma energia que está para baixo, né? De sair. Prana é uma energia para cima, né? Uma energia que move para cima, e a apana é uma energia que move para baixo. Então a menstruação ela é considerada uma apana, é uma energia que está para baixo, para sair. Energeticamente, estamos falando aqui, energeticamente, então a gente não faz as posturas invertidas, porque a gente não quer que essa energia que está num movimento descendente suba, né? Mas assim, muito se fala, né? Isso na questão energética, gente, então por isso que a gente evita de fazer. Mas assim, nós estamos no Ocidente, eu falo, as minhas alunas aqui, eu deixo à vontade. Eu explico essa questão energética, dizendo, olha, é um momento que a gente está com energia para sair, para limpar, né? Então que a gente não inverta este fluxo energético, tá? Ele não vai fazer mal, gente, se inverter, tá? Ninguém vai ficar mal ou alguma coisa assim, porque essa energia que está para descer está subindo em direção à cabeça quando a gente inverte, né? Ou seja, quando a gente coloca as pernas ou o útero mais alto do que a linha do coração. Então, assim, nada de mal vai acontecer, tá? Já deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, né, alguma coisa energética vai acontecer. Não, não vai, é só porque realmente é uma energia que está para sair, a gente respeita esse momento, a gente aprende a respeitar o corpo e aprende que esse momento é um momento de limpeza, de sair, mas nada de mal vai acontecer, só quero que deixe bem claro isso. Então eu, Carolina, como professora, deixo muito livre para as alunas, dizendo assim, se tu tá confortável, se tu tá te sentindo bem e tu quer fazer as invertidas, faça, tá? Nada de mal vai te acontecer. Mas se tu não quiser, não precisa fazer. Agora falando um pouquinho da parte física, né? Quando a gente está menstruada, geralmente a gente costuma realmente ficar com a nossa energia um pouco mais baixa. É uma energia de recolhimento. Quando a gente começa a entrar num fluxo mais natural, começa a entender as nossas fases como mulheres, as fases da natureza, as fases da lua, e a gente começa a entender que está tudo interligado, porque o yoga ele nos traz esta consciência, esse despertar, né, desse autoconhecimento. Então a gente geralmente observa que é uma fase que a gente não quer muito papo, a gente não quer estar envolvida com muitas pessoas, a gente quer ficar um pouco mais recolhida, às vezes tem a cólica, tem, né, essa questão física das dores, que está querendo, né, o corpo se preparando para essa limpeza, né, para a descida do sangue. Então a gente fica um pouco mais, né, às vezes até desconfortável. Tem mulheres que têm um fluxo um pouco mais intenso e se sentem desconfortáveis nesse momento. Então assim, na questão física, inverter, tá? Porque eu já ouvi gente falar que quando a gente inverte, daí tipo o sangue vai para a cabeça. Não, gente, o sangue não vai para lugar nenhum. Ele tá ali no útero, quem conhece a anatomia sabe que não, o sangue não vai para a cabeça. E ele vai para a cabeça, mas por outros motivos, e não é o sangue da menstruação que vai para a cabeça, tá, gente? Então assim, nada vai acontecer também fisicamente, mas geralmente é uma fase que a gente está com os nossos bandas, né? Tem o vídeo dos bandas aqui para quem não viu ainda, para entender um pouquinho. A gente está com os bandas um pouco mais fracos, a gente se sente um pouco mais cansada, às vezes um pouco mais pesada, então a gente evita de fazer essas posturas também que exigem um pouquinho mais de esforço. Eu peço sempre para minhas alunas me avisarem, Nina, hoje eu estou nos dias, ou se está com cólico, ou se está com alguma coisa, eu adapto. Faço assim, pega mais leve, não contrai tanto a barriga, deixa o corpo fazer a parte física dele de limpeza também, não só física como energética, tá? Então assim, o sangue não vai para a cabeça se tu ficar de ponta cabeça, tá? Tira esse mito da tua cabeça. O que pode, às vezes, acontecer é quando a gente faz uma inversão, né? A gente depois, a menstruação às vezes pode dar uma pausada, assim, no sentido que a gente acha assim, parece que vai parar, sabe? E daqui a pouquinho volta de novo, tá? É só isso fisicamente que pode acontecer. Existem algumas linhas de yoga, como a Ashtanga Yoga, que é uma prática muito intensa, né? Com muita intensidade, com muito uso de bandas. É uma prática
que energeticamente também exige muito, eles recomendam que as mulheres não pratiquem nos 3 primeiros dias da menstruação. Então, se tu ficar menstruada, tu não vai praticar, não vai fazer a tua prática durante 3 dias, voltando a praticar a partir do 4º dia sem as posturas invertidas, voltando às invertidas somente depois que cessa o fluxo sanguíneo. Tá, o fluxo de sanguíneo, né? O fluxo de sangue da menstruação. Mas no Hatha Yoga não tem essas questões, a gente pode praticar, como eu disse, às vezes adaptando um pouco a prática. Se a aluna não se sente muito confortável em uma determinada postura, tá tudo certo, não precisa fazer, a gente alivia, passa uma adaptação. Então, é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é uma questão que às vezes surge muito aqui na escola também, né? Então, é isso que eu deixo bem claro. Nada de mal energeticamente ou fisicamente vai acontecer se tu fizer as invertidas. Se tu estiver bem, se tu tem, às vezes tem gente que, né, que menstrua e tá super bem, não tem dores, não tem cólicas, tá com a energia em alta e tá tudo certo e quer fazer, beleza, não tem problema nenhum, nada vai acontecer, tá? Mas assim, entendendo da parte energética, eu, Carolina, respeito esse momento, não fazendo as inversões, tá? Então eu sempre evito de fazer posturas invertidas quando eu estou nos meus dias. Mas eu, Carolina, isso não quer dizer, eu por muito tempo eu fiz, depois eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre a questão energética, então comecei a respeitar o meu corpo nesse momento. Mas já aconteceu, eu tenho que dar aula ou gravar aulas, estar menstruada e tem que fazer uma invertida, tá, gente? Tô firme, forte, feliz e nada de mal está me acontecendo, tá? Então esse é o nosso papo, desconstruindo um pouquinho esse mito, falando um pouquinho sobre menstruação. E é isso, se tu tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui pra mim, tá? Pode me mandar lá no WhatsApp também, pra quem é aqui do canal, pra mim poder estar tirando essas dúvidas de vocês. Às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outras colegas aqui, então não tenham vergonha de perguntar sobre qualquer coisa, tá, gente? Um beijo da Nina e até o próximo vídeo.